Fala pessoal, agora vamos falar sobre estudos epidemiológicos. Essa aula é uma aula de dicas baseadas nas últimas questões da prova FGV, que vai cair na prova aí do ENARE, tá certo? Então, quais são os principais conceitos aí que a gente vai revisar? São aplicações e conceitos sobre os estudos epidemiológicos, ok? Então, vamos lá começar com sensibilidade e especificidade. Caíram já várias questões sobre esse conceito na sua prova, e provavelmente, nas provas da FGV, provavelmente pode cair na sua prova. Então, o que seria sensibilidade? A sensibilidade é a probabilidade do teste dar positivo quando o paciente realmente tem a doença. Ou seja, são os verdadeiros positivos. Você consegue pegar todos que têm a doença. Já a especificidade é a probabilidade do teste ser negativo quando o paciente não tem a doença. Então, são os verdadeiros negativos. Então, a gente tenta pegar aí as pessoas que não têm a doença sem a doença, ou seja, o teste dá negativo em pessoas que não têm a doença. Então, um exemplo de questão que já caiu é querendo que você avaliasse um teste que tem uma sensibilidade de 87%, né, e especificidade de 93,4%. Ele trazia esses dados para você fazer suas considerações sobre o conceito de sensibilidade e especificidade. Então, em relação a esse tema, dá uma olhadinha lá na plataforma, busca aqui a parte de estudos epidemiológicos, plataforma CleverMed, para fazer as últimas questões da FGV. Ok? Além disso, nós temos aqui o cálculo da sensibilidade e da especificidade, questões caíram sobre isso. Então, por exemplo, um teste que tem uma probabilidade de 0,872%, né, 0,872 de ser positivo se o paciente estiver doente, então significa que isso é a sensibilidade dele, ou seja, a possibilidade de você achar o positivo no doente, tá bom? Outra também é quando você tem a probabilidade de 0,934, que foi aquela questão anterior, né, de ser negativo se o paciente não estiver doente. Então, está aí, esse é o conceito de especificidade de 93,4%. Então, isso pode cair na sua prova do ENARE. Também cai o conceito de acurácia, que é a proporção de todos os testes corretos, então, tanto os verdadeiros positivos como os verdadeiros negativos, em relação ao total de testes realizados. Então, a fórmula seria o verdadeiro positivo mais verdadeiro negativo, dividido pelo total de testes. A distância, até uma questão aí que geralmente, às vezes, não tem muito hábito de cair, é a distância interquartílica, que pode cair também na sua prova, que é uma medida de dispersão. Ela, como definição, é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. E isso vai medir a dispersão, mede a dispersão de 50% centrais dos dados, excluindo os extremos. Você pega essa diferença entre o primeiro e terceiro quartil, excluindo os extremos, para você ter que medir essa dispersão de 50% centrais dos lados, certo? Então, por exemplo, se o terceiro quartil é 75 e o primeiro quartil é 25, a distância interquartílica é de 50, tá certo? Então, também foi uma questão que caiu, por exemplo, um cálculo aí para você fazer a distância interquartílica. Depois faz a questão lá da CleverMed do banco. Variância e desvio padrão também são conceitos que podem cair na sua prova, tá certo? Qual é o conceito aí? Variância é a média dos quadrados dos desvios em relação à média do conjunto de dados. Você faz a média dos quadrados dos desvios em relação à média do conjunto de dados. Já desvio padrão é o quê? É a raiz quadrada da variância. Então, ela vai mostrar o que é a dispersão em relação à média. Então, lembra desses conceitos que eles podem ser cobrados na sua prova, ok? Outro conceito que pode ser cair na sua prova também, na prova de medicina preventiva, estudos epidemiológicos. Valor preditivo positivo, tá certo? Que é a proporção de casos identificados corretamente pelo teste. Então, você vê aí, não é a sensibilidade, é a proporção dos casos identificados corretamente pelo teste. Então, o valor preditivo positivo aumenta com a especificidade do teste e a prevalência da doença, tá certo? Então, é um conceito que pode cair na sua prova. Então, como é que aumenta o valor preditivo positivo? Com a especificidade do teste e a prevalência da doença. Então, como é que a fórmula do VPP, valor preditivo positivo, é o verdadeiro positivo dividido pelo verdadeiro positivo mais falsos positivos.
Ok? Mais um conceitinho que você deve revisar para a sua prova. Assim como o valor preditivo positivo, também temos o valor preditivo negativo, que agora já é a proporção de resultados negativos que são verdadeiros negativos. Agora é proporção, tá certo? Então é relevante para confirmar a ausência da doença. Como é que é a fórmula? Verdadeiros negativos dividido por verdadeiro negativo mais falso negativo. E por último, conceito também que pode cair na sua prova é a representatividade e a oportunidade. Então, a definição de representatividade é a capacidade de refletir a ocorrência de casos em diferentes populações e locais. Ou seja, você consegue refletir essa ocorrência dos casos em diferentes populações e locais. Já a oportunidade, não, o próprio nome já está dizendo, né? A rapidez da coleta, análise e a disponibilidade de casos. Bem, pessoal, esses são os 8 temas que mais caem na prova da FGV e provavelmente são temas quentes que podem cair na sua prova do Enare. Obrigado aí e até a próxima aula de Dicas Enare FGV. Valeu!